Então, boa noite a todas. Muito feliz com a presença de vocês aqui em mais uma aula do Corações ao Alto. E na aula de hoje, como uma nova prática de piedade que a gente vai implementar, e se a gente já implementa, fazer melhor, é o tema da bênção dos alimentos. E é engraçado que eu pesquisei textos, eu crente que o padre Paulo Ricardo já tinha feito um vídeo sobre o assunto, que é ótimo eu ouvir dele, mas não. E eu sei por que não, assim, porque com tudo que a gente já conhece da doutrina, é fácil a gente entender a profundidade dessa ação simples, que é parte da tradição católica desde Cristo. E eu vou mostrar por quê. Eh Talvez muitas de vocês já façam oração antes das refeições, por costume familiar, né. Então, a família de vocês, rezava desde pequeno, então meio que já virou um costume. E talvez a gente esteja desperdiçando um momento profundo de oração, sem perceber. Talvez a gente reza com tão no automático, que a gente nem se põe na presença de Deus, nem, tá com os nossos sentidos inteiros ali. Assim como no terço, né, muitas vezes a gente vai rezar uma Ave Maria, e é tão batido que vai Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, ai que bom, completei o terço, né, tique, check. E não é para ser assim, né, a gente está inteiro, todos os nossos sentidos. E o Senhor diz, né, que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, né, com todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa inteligência. E São Tomás de Aquino, né, seguindo a linha de Aristóteles, fala que a nossa alma, quando ela busca alguma coisa, a gente precisa empenhar os nossos 5 sentidos. Então, quando a gente está com alguém que a gente ama, a gente quer estar inteira, a gente quer estar 100% ali. Eu quero ver a pessoa com quem eu estou conversando, né, olhar nos olhos, eu quero, sentir a presença daquela pessoa, né, ouvi-la, tudo, todo o meu ser tem que estar incluso naquilo, né, tem que estar focado naquilo. E eu estava aqui pensando, né, na aula agora antes de começar, alguns minutinhos antes de começar, e eu lembrei que quando eu era uma fase, assim, meio emo, meio do rock, que eu tive essa fase, eu gostava muito de uma música do The Killers, que, enfim, nem sei se a música é muito boa, mas tinha uma frase que eu adorava, que era "Smile like you mean it", né. Então sorria como se você quisesse sorrir, né, como se você tivesse inteiro naquele sorriso, não só sorrir por conveniência, não para ficar bem, ou para, né, para não ser sincero, mas smile like you mean it, né. Então, eu penso muito assim, pra bênção dos alimentos, a gente tem que pray like you mean it, né. A gente vai abençoar os alimentos, vai fazer ação de graças aos alimentos, como se a gente realmente quisesse agradecer, como se a gente realmente quisesse, pedir a bênção naqueles alimentos. Então, pra começar, né, sobre esse tema, eh, eu gosto muito de relembrar aquela oração de Santa Teresinha, aquela frase de Santa Teresinha, né, que ela diz: "Para mim, a oração é um impulso do coração, um simples olhar lançado para o céu, um grito de gratidão e de amor, tanto no meio da tribulação como no meio da alegria". Então, um impulso do coração, uma simples frase, né, uma simples lembrança a Deus, né, um simples olhar para o céu, isso é oração. Então, a bênção dos alimentos, em primeiro lugar, é um momento de oração. A gente pode considerar dessa forma. Ó, então, se a gente chegar no final do dia, em quais momentos eu estive com Deus, né? Em quais momentos eu rezei, eu tive um momento de oração, de contato com Deus, uma flecha de amor. A bênção dos alimentos conta como isso, com certeza, né? Porque é um momento de um grito de gratidão, um grito de amor. Eh São Paulo nos recorda, né, que ele diz: "Em tudo dai graças". Quando a gente falou sobre o assunto do oferecimento do dia, né, a gente falou um pouco sobre isso, né, de oferecer tudo que vai ocorrer ao longo do nosso dia. Em algumas situações concretas, a gente pode direcionar uma oração específica para aquela tarefa que a gente vai realizar naquele momento. E a bênção dos alimentos é um momento concreto do nosso dia, né. Todo mundo aqui precisa se alimentar. E existe
esse paralelo bonito entre o alimento da alma e o alimento do corpo. Quando a gente alimenta o corpo, é claro que também a gente está proporcionando uma saúde para nossa alma, né? Quando o nosso corpo está são, a gente pode trabalhar melhor, a gente pode rezar melhor. Então, a bênção dos alimentos, ela gira em torno dessa ideia de que a gente pode associar a nossa, digamos, a perpetuação, né, a saúde da nossa alma também. Por isso que ela é importante. Eu selecionei 9 pontos, olha só, gente, vocês acharam que iam ser poucos. Mas eu selecionei 9 pontos, né, sobre a importância de fazer a bênção dos alimentos e like you mean it. Então, de verdade, não no automático, né, colocando todos os nossos sentidos. Mas antes, relembrar, né? Jesus fez alguma bênção dos alimentos na vida dele? Sim, não, mais ou menos, não lembro. Sim. Então, olha que bonito. Eu vou ler para vocês. A minha amiga me zoa porque ela fala que tudo eu falo, olha que bonito. Ai, ai. Mas, enfim, olha, em Mateus, se vocês querem anotar, em Mateus 14, 14, 13, tem um primeiro milagre, né? A primeira multiplicação dos pães. E nós sabemos que essa multiplicação dos pães, ela já é um anúncio da Eucaristia, né, da multiplicação, do corpo de Cristo, né, na Eucaristia. E por isso que é tão importante, né, tão marcante essa passagem em Mateus. Então eu vou ler para vocês, que é curtinha, para vocês verem o significado dessa bênção dos alimentos, tá? Esse embasamento das Escrituras. Então, tendo Jesus ouvido isso, retirou-se dali numa barca a um lugar afastado sozinho. Mas tendo sabido isso, as turbas seguiram-no a pé desde as cidades. Então começou a juntar uma multidão. Ao sair da barca, viu Jesus uma grande multidão e teve compaixão, curou os enfermos. Ao cair da tarde, aproximaram-se dele os discípulos, dizendo: Este lugar é deserto e a hora é já adiantada. Deixa ir essa gente, para que, indo às aldeias, compre de comer. Né? Então, os discípulos estavam preocupados, olha, estavam sentindo uma certa compaixão de ver que aquelas pessoas estavam ali há horas e horas e horas sem comer nada e que elas poderiam, não sei, né, dar um tilt nelas. Mas Jesus disse-lhes: Não tem necessidade de ir, dai-lhes vós mesmo de comer. Então, Jesus dá uma missão para os apóstolos. E eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Ele disse-lhes: Trazei-os aqui. Em seguida, tendo mandado a multidão que se sentasse sobre a erva, então ele mandou todo mundo se sentar. O quê? Chamando o quê? Para uma oração em conjunto. Isso é um ponto para vocês pensarem. Tomou 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou-os e, partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos às turbas. Então, deram primeiro aos discípulos, os discípulos foram distribuindo. Comeram todos da multidão, e saciaram-se, e levantaram 12 cestos, cheios de bocados que sobraram. Ora, o número dos que tinham comido era de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, eu adoraria ficar aqui falando, né, todos os símbolos, significados dos números, que é um assunto que eu amo, mas vamos nos ater ao tema da aula. Olha que lindo. Então, eles iam fazer a refeição. O Senhor poderia ter somente, poderia, por um milagre, ele fez o milagre, mas o milagre poderia ter sido simplesmente alimentado aquela multidão. Já seria, né, gigantesco, mas não. Sobram, sobram 12 cestos, né? 12 cestos cheios das sobras, cheios. Então, isso tem muita relação com essa abundância. Um ponto interessante, né, dessa passagem é que o Senhor nos chama a dar o nosso, então a gente entrega 5 pães e 2 peixes, né? A gente dá o humanamente possível e Deus dá o humanamente impossível, né? Nós oferecemos o pouco do nosso trabalho, o pouco do que nós temos, o pouco do que a gente consegue juntar. Muitas vezes a gente chega e fala: olha, hoje eu não fiz 30 minutos de meditação, de oração mental. Mas, Senhor, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes que eu juntei no meu dia. Eu tenho
aqui eu fiz uma bela bênção dos alimentos, sabe? Eu agradeci com todo o meu coração. Eu venci o minuto heróico com todo o meu coração. E aí a gente vai juntando um pão aqui, dois pães, três pães. E num total, eu ofereço aquilo para Deus. E eu falo, Senhor, isso é tudo que eu tenho hoje, né? E o Senhor fala, e o Senhor, o que que o Senhor faz? Ele multiplica aquilo, né? Tudo que tem uma carga de eternidade, ela é multiplicada. Olha que coisa mais linda. Se a gente pensar aos olhos humanos, Senhor, eu não tenho nada aqui, minha vida, sabe, não faço nada heróico. E é isso que São José Maria vê que Deus está pedindo para ele quando ele mostra o que que é o espírito do Opus Dei, né? O espírito de santificar o ordinário. É exatamente esse espírito dessa passagem. Olha que providencial. Tá aí essa data, né? Dia 26 de junho. É providencial porque a vida humana, às vezes, a gente só tem 5 pães e 2 peixes, né? A gente não vai falar, Senhor, eu preparei um banquete que você nem vai imaginar. O banquete que eu comprei filé mignon, eu fiz uma torta com uma cereja no topo. É isso que a gente gostaria de dar, mas às vezes a gente vai falar, olha, male male, 5 pães e 2 peixes, e nem é lá tanta coisa, não é pão de fermentação natural, não. Então, é isso, sabe? É isso que a gente pode oferecer. E aí o Senhor, né, dá muito além, né? E ainda sobra, tá? Essa abundância mesmo. E então o Senhor mesmo olha para os céus, abençoou-os e partiu os pães. Então ele faz essa oração conjunta de abençoar os alimentos. E na nossa oração dos alimentos, nós temos muitos motivos para fazê-la. Então, em primeiro lugar, tá? Podem anotar aí. São 9 pontos, tá? Em primeiro lugar, tá? É se colocar em presença de Deus. Então, quando Jesus fala, olha, mandou a multidão que se sentasse sobre a erva, o que que também simboliza isso? Simboliza que a gente vai se sentar, a gente vai colocar os pés no chão, a gente vai silenciar. Silenciar é essencial para a gente se pôr em presença de Deus, concordam? Não dá para a gente rezar sem silenciar nosso coração, né? Nossos sentidos, nossa cabeça, tudo que está fervilhando aqui dentro. Então, primeiro, a bênção dos alimentos tem esse motivo de nos colocar em presença de Deus, né? É uma forma de nos dirigirmos ao nosso Pai. E são momentos fixos no nosso dia. Né? Isso nos remete muito a essa espiritualidade do cotidiano. Todos os dias eu vou, pelo menos, tomar o café da manhã, né, o desjejum, um almoço e um jantar. Pelo menos 3 vezes no meu dia, eu posso, me colocar em presença de Deus num momento fixo. Então, eu já garanto que 3 momentos do meu dia, eu vou estar na presença de Deus. Eu vou me colocar à presença de Deus. Em segundo, que é essa espiritualidade do cotidiano, né? Assim como eu posso, no começo da minha jornada de trabalho, eu liguei o computador, eu vou fazer um oferecimento do meu trabalho, uma oração de São José pelo trabalho. É um outro exemplo. Segundo motivo. Segundo motivo, a bênção dos alimentos, nós pedimos que ele nos abençoe. Então, se vocês quiserem abrir aí para vocês verem melhor, abram aí a oração, eu vou colocar na descrição do vídeo também, a oração que eu mandei para vocês no chat, no grupo. Como que é uma das orações? Tem muitas, tá? Vocês mesmas podem formular uma oração que tem a ver com a família de vocês, etc. Mas existem alguns pontos que precisam ter na oração dos alimentos. Então, olha, essa daqui eu acho que é a mais completa, por isso que eu mandei para vocês. Mas façam como vocês quiserem, tem muitas, muitas alternativas. Então, essa daqui eu gosto muito porque começa assim: bênção de mesa. Abençoai-nos, Senhor. Primeira frase, primeira parte. Abençoai-nos, Senhor. Então, o segundo motivo, que é aí que vocês estão anotando, é pedir que o Senhor nos abençoe. Quando a gente senta para fazer a benção dos alimentos, você tá no Telegram, eu vou mandar no Telegram. Entrar fazer a benção dos alimentos, nós pedimos em primeiro lugar que o Senhor nos abençoe. Então, justamente para a gente lembrar que eu não estou aqui rezando por uma coisa puramente, já mandei, pessoal, puramente material, né? Mas também lembrando a nossa alma. Pedir que o Senhor nos abençoe, nós nos colocamos em oração
e aproveitamos a pedir a bênção primeiramente a nós mesmas, né? Esse sentido de que a alma é superior ao corpo, né? Eu dar um alimento para a minha alma é superior que eu do meu corpo. Bom, em terceiro item, terceiro ponto. Por que que é importante rezar a bênção dos alimentos? Porque em última instância, nós estamos pedindo pela nossa própria salvação. E aí essa oração é a seguinte: abençoai-nos, Senhor, abençoai-nos, Senhor, e estes alimentos que recebemos de vossas mãos, por Cristo Senhor nosso. Amém. E o Rei da eterna glória nos faça participantes da mesa celestial. A mesa celestial, o que que é a mesa celestial, né? É a participação da vida eterna. Eu tô mandando no grupo 2, gente. Ué, eu mandei sim, vou mandar de novo. É, então, essa participação da bênção dos alimentos, ela quer, em última instância, dizer o quê? Senhor, eu como porque é necessário para o meu corpo, mas mais necessário ainda é que eu esteja com o Senhor na ceia celestial, né? Porque esse banquete, o banquete definitivo, é o banquete da vida eterna. Essa prefiguração da Eucaristia, né, a multiplicação dos pães, depois, a Eucaristia em si, nós tomamos parte da presença de Deus na Eucaristia, que Deus está com corpo e sangue, né, alma e divindade na Eucaristia. E nós vamos nos unir perfeitamente quando? Né, na eternidade, que é essa união absoluta. E aí, por isso que é tão bonito vocês pegarem uma versão da bênção dos alimentos, ainda que vocês imprimam e deixam na mesinha, na mesinha, na mesa de jantar, na mesa de refeições, é tão bonito que contenha esse trecho, que contenha. Então, que o Rei da Eterna Glória nos conduza à ceia da vida eterna, né? Que eu estou aqui rezando ao Senhor, mas que eu possa rezar com o Senhor numa ceia que dure para sempre, né? A gente pedir a nossa perseverança final, a gente pedir a nossa salvação e de todos que estão rezando. Então esse é o terceiro item, pedir a nossa salvação. Depois, um outro motivo, né? O quarto motivo, a bênção dos alimentos também é nós reconhecemos, nós estamos colocando numa situação de reconhecimento que foi Ele que nos deu o alimento. Por quê? Tudo vem de Deus. Por sua bondade nos destes, né? Saber que poderíamos não ter. Nós reconhecemos essa provisão divina e isso fortalece a nossa fé. Então, quando a gente fala, olha, Senhor, esse alimento veio das vossas mãos. Quando a gente faz a bênção dos alimentos, ainda que não tenha essa frase, o que que a gente está querendo dizer? A gente está querendo dizer, Senhor, eu agradeço esses alimentos porque você poderia não me dar esses alimentos, né? Pela vossa liberalidade nos destes. Talvez eu pudesse não ter, muitas pessoas não têm. Então eu preciso reconhecer que ele nos deu. O alimento veio do quê? Veio da terra, né? Veio da agricultura, veio de coisas que Deus criou. Deus poderia não ter criado a vaca para a gente comer a carne, Deus poderia não ter criado a alface, Deus poderia não ter criado nada disso. Então a gente está louvando a criação pela bênção dos alimentos. Olha que rico. Vocês imaginavam que era tão rico assim a bênção dos alimentos, né? Vocês imaginam que tinha essa profundidade da gente reconhecer que o Senhor fez as criaturas, toda a sua obra da criação para nos servir, para nos alimentar, né? E que agora está na nossa mesa, para fazer bem à nossa saúde. E o Senhor quer que nós sejamos saudáveis. Então, em quinto lugar, né, então é esse, né? Provisão divina, fortalece a nossa fé. Tudo vem de Deus, tudo vem de Deus, né? Em quinto lugar, a bênção dos alimentos. Eu acho que eu vou colocar o quinto lugar. Eu vou mudar essa ordem, peraí. É, então, em quinto lugar, a bênção dos alimentos, né, é uma forma de dar graças, que é o que Jesus fez, né? Ele abençoou nesse sentido de dar graças. E nessa oração que eu mandei para vocês podem juntar essa ação de graças da bênção no começo, mas tem muita gente que reza ao final das refeições. Não sei se alguém quiser escrever no chat também. É comum que a gente faça uma oração inicial, né? Abençoai-nos, Senhor, a estes alimentos que recebemos vossas mãos, que o Rei da Eterna Glória nos faça participantes da ceia celestial.
E quando termina a refeição, antes de nos levantarmos, podemos rezar. Nós os damos graças, Deus onipotente, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Então, nós estamos agradecendo não só aquela refeição que nós comemos, que estamos saciados, né? Quando a gente termina, significa que a gente está saciado. Mas também a gente agradece por todos os benefícios. É aquela coisa, eu agradeço na bonança, né, e nas dificuldades. Eu agradeço na abundância e na falta. Então, agradecer a Deus sempre, a tudo dai graças. Então, essa parte da oração é imprescindível. A gente agradecer o que o Senhor nos deu. E se porventura vamos supor, eu estou comendo uma comida que eu não gosto, eu vou agradecer aquela comida que eu não gosto, né? Se porventura eu não conseguir almoçar, né, eu posso falar: "Senhor, eu queria estar comendo com mais tranquilidade, mas agora eu vou ter que comer uma coisa rápida na rua", enfim. Agradecer por isso também, agradecer que nesse momento talvez eu não tenha o melhor almoço que eu poderia ter, agradecer. Ou se em algum momento eu acabo comendo uma coisa que eu não gosto, enfim, né, mortificar os sentidos. E, então isso, né, agradecer, valorizar o que nós temos. Se você parar para muito das crises modernas, eu tenho meditado mais sobre isso. Muito das crises modernas, se vem do fato da gente não saber agradecer. E eu gosto muito desse tema da gratidão. Só da gente estar vivo, já deveria ser motivo suficiente da gente agradecer. Eu poderia nem estar aqui, Deus poderia nem ter me criado, mas poxa, obrigada, Senhor, que o Senhor sonhou comigo, que o Senhor me amou, né. Se eu estou aqui é porque Deus me amou muito para me criar, né. A criação é um reflexo do amor de Deus, é uma abundância do amor de Deus. O ato da criação é um ato de amor. Então, obrigada, Senhor, que tu me criastes, que eu estou que eu tenho uma família, né, que eu tenho um lar, que eu tenho pessoas que me amam, que eu tenho a fé. Dom Álvaro, que é esse sucessor de São José Maria Escrivá, ele falava que todos os dias ele agradecia pelo dom da vida e pelo dom de ser católico, né. Ele agradecia, porque era um presente. Quantas pessoas vão passar a vida inteira no erro, quantas pessoas não têm esse privilégio da gente conhecer a verdade. Poxa, todo dia a gente deveria agradecer por isso, não é verdade? Nossa, obrigada porque eu conheço o Senhor, eu experimento esse amor. Eu poderia não experimentar, eu poderia ter uma vida vazia, sem sentido. Que triste seria, não é mesmo? Então isso, quando a gente agradece os alimentos, nós estamos agradecendo por todos os vossos benefícios, né, que o Senhor me deu, em forma de alimento. E é engraçado pensar que o amor ele se traduz em obras, né. E quando a gente está prestes a se alimentar ou depois das refeições que a gente vai agradecer os alimentos, nós vemos que é uma manifestação do amor de Deus, né, que quer cuidar de nós. Então ele quer cuidar, como uma mãe que precisa amamentar, ela está dando aquilo dela para o filho, para alimentar o filho, né, para deixá-lo vivo, para torná-lo vivo. Em qual ponto que eu tô, gente? Tô no sexto, né? Tô no sexto? Sim? Tá. Então, como sexto ponto, tô no sexto. Então, como sexto ponto, né, depois desse agradecimento, a oração também pode ser uma forma da gente rezar pelas pessoas que têm fome. Então, na minha família, por exemplo, desde pequenininha, minha mãe falava assim, que possamos ajudar aqueles que precisam do alimento, né. Tem várias versões, enfim. Então, a bênção dos alimentos também pode ser uma oportunidade da gente rezar pelas pessoas que não têm aquilo, né. Que a gente possa estender a nossa oração a todas as pessoas que não podem ter aquilo que a gente está tendo naquele momento. Esse motivo social, né, o item 6 é esse motivo mais social, esse motivo mais dessa caridade estendida a toda a humanidade, a quem não tem, que o Senhor possa dar também aqueles alimentos a quem não tem o que comer, a quem passa fome. Em sétimo lugar, a bênção dos alimentos também é um momento de, unidade familiar. Então, no momento que a gente está
com uma refeição em família, poxa, às vezes nós estamos num almoço em família, é um falatório sem parar, não é mesmo? Fica aquele, ah, não, e todo mundo quer falar, e um interrompe o outro. Se for família italiana, então, vai ser uma gritaria, vai ser uma coisa animada. E a bênção dos alimentos é o momento do quê? Pessoal, vamos todos, como Jesus fez, né? Vamos juntar, vamos todos sentar, vamos agradecer, rezar em primeiro lugar, eh, e nos unirmos em oração. Eu falei que o ponto 6 é rezar, pelas pessoas que não têm o que comer, né? Pedir que o Senhor alimente aqueles que têm fome, pedir por esses nossos irmãos. E aí, eh, então esse ponto 7 é justamente essa unidade familiar, né, unidade, união das pessoas, né, essa esses essa esse sentido de nos unirmos em oração, que remonta àquela ideia de que quando 2 ou mais estiver reunidos em meu nome, eu estarei lá convosco, que Jesus nos ensina. E como oitavo ponto, eh, oitavo ponto É em relação à manifestação pública, que também tem o seu peso, também tem o seu motivo. Então se a gente está num restaurante, vamos supor, a gente pode ser discreto e só fazer assim, né, um gesto de oração, mas por que não fazer o sinal da cruz, né, manifestar publicamente a nossa fé, também tem esse sentido. A gente não ter vergonha, poxa, será que eu tô com vergonha de na mesa de almoço da empresa, eu fazer uma oração? Quantas pessoas podem se edificar por conta disso? A gente não tem noção, gente, isso é muito importante. A gente tem um papel, a gente tem a nossa vida é uma vida em sociedade, né, a gente tem uma representação social diante das pessoas. Então, o quanto que a gente pode tocar aquelas almas sendo coerentes com a nossa fé. Tem uma história tão bonita de um jovem que estava no início dos anos lá do exército, e ele estava com vergonha de rezar as ave-marias, né, que a gente também vai ter essa aula das ave-marias, ele estava com vergonha de rezar as ave-marias de joelho, porque eram vários colegas, né, no mesmo quarto, e ele: "Ah, eu acho que eu vou sofrer chacota, vão achar ridículo que eu estou rezando antes de dormir", mas ele foi lá, se pôs de joelhos e rezou as ave-marias, fez o sinal da cruz, né, se manifestou publicamente, e foi muito interessante que ele contou que no dia seguinte alguns colegas vieram falar: "Nossa, que bom que você rezou, porque eu queria rezar e fiquei com vergonha, mas agora eu senti em você uma força de poder, se afirmar com a sua fé". Então, se a gente está num restaurante, algum lugar público, é bonito sim a gente pensar nesse sentido da bênção dos alimentos como uma forma de manifestar publicamente a nossa fé e o nosso amor a Deus, né. Será que eu estou tendo vergonha, respeitos humanos, por uma coisa tão pequena? É algo para a gente se examinar. E em nono lugar, que é um assunto um pouquinho mais extenso, que eu achei bem interessante falar, é sobre que a bênção dos alimentos também serve como um controle das nossas paixões. Olha só que interessante. Quando nós esperamos para comer, né, para voar em cima da comida, se a gente tiver com mais fome, mais difícil ainda, se a gente esperar e se colocar em presença de Deus, né, fazer uma oração bem feita com 5 sentidos, isso nos ajuda o quê? Em várias virtudes. A gente vai estar ganhando virtudes com isso. Esse ponto eu deixei para o final, não porque ele é o menos importante, mas porque ele é um pouco mais extenso. Esse nono ponto, então, seria o quê? Essa dimensão de colocar nossas potências mais elevadas, né, a nossa alma antes dos apetites mais imediatos. Vocês sabem que a gula, ela é muito vinculada a essa parte mais, digamos, menos elevada, uma parte que nos assemelha muito aos animais, né, porque os animais eles têm fome, eles vão comer, né, eles vão caçar, eles vão destroçar aquele pedaço de bife, e o homem, que ele é um homem, voltado muito para essas paixões imediatas, ele não consegue muitas vezes ter esse autodomínio e esse controle sobre as suas próprias ações, né. Então uma pessoa, se vocês olharem, assim, uma pessoa que recebe o prato e já
começa a comer todos esbaforidos, não sei o quê. Quantas conclusões dá para tirar sobre aquela pessoa? É uma pessoa fraca, no fundo. Uma pessoa que é imatura, que não tem controle sobre si próprio, né? Que não consegue ter um mínimo de postura, de elegância para se alimentar numa forma digna, uma forma humana e não animal. Então, exatamente, está muito vinculada essa virtude da temperança, da gente temperar os nossos sentidos, né, as nossas inclinações. Eu preciso comer, mas calma. Eu preciso de temperança para comer. Não, mas comer, nossa, você está falando de uma coisa tão trivial, né, tão necessária para o nosso sustento, claro, mas em tudo, a virtude está em tudo, todas as nossas ações. A virtude está no descanso, né? A virtude está nos alimentos, a virtude está em tudo. A virtude está em se arrumar sem muita vaidade e também sem desleixo. A virtude está no meio, né? Como dizia Aristóteles, assim, frase mais clichê. E a virtude à mesa é justamente essa. Pode começar com a bênção dos alimentos, entendeu? A bênção dos alimentos pode dar o tom da mesa, o tom desse ato de se alimentar. Vai dar o tom. Então, se eu rezo e eu penso, Senhor, se eu rezo e penso, Senhor, me abençoe, abençoe esses alimentos. Ixi, tem um ponto décimo, agora que eu lembrei. Me abençoe, abençoe esses alimentos. Obrigada pelos alimentos que veio de vossas mãos, né? Pela vossa liberalidade nos destes. Eu vos dou graça por tudo que o Senhor me deu, que o Senhor possa alimentar aqueles que têm fome. Vocês vão falar, ai, Ana Clara, que oração longa, que isso? Mas, gente, é 2 segundos na cabeça, né? É 2 segundos, olha. Dê a quem tem fome, obrigado por tudo que o Senhor me dá. Me abençoe, abençoe esses alimentos e que o Senhor me conduza à ceia celestial. Me conduza a mim e todos que estão ao meu redor à mesa celestial. Acabou. Quanto tempo demorou isso, gente? Tipo, 6 segundos? Entendeu? Então, mas olha a profundidade disso. Então, como nono ponto, eu ressaltaria essa importância do autocontrole, né? Do controle das paixões, da virtude da fortaleza. Senhor, você é mais importante que o prazer que eu vou receber desses alimentos. E é bom para nos colocar em perspectiva, né? Eu não estou comendo pelo simples prazer de comer, eu estou comendo por todos esses motivos, né? Eu estou comendo também para eu poder servir melhor, te dá um tom sobrenatural, algo tão ordinário, né? Algo tão corriqueiro como se alimentar. Né? E essa que é a riqueza da vida cristã, né? Tem as coisas corriqueiras, a gente dá o tom de eternidade, de, de um tom divino para as ações humanas. E aí, estendendo um pouco para esse autodomínio, esperar para se alimentar também educa muito os nossos filhos. Um filho que está muito acostumado a comer antes da hora, né? Aí já ir beliscando antes de todo mundo sentar, aí beliscando antes de rezar, etc. É um filho que, mais para frente, pode ter muitos problemas com questões dos impulsos sexuais, por exemplo. A gente sabe que a gula está muito vinculada à luxúria, né? Uma pessoa que sabe se mortificar no alimento, na gula, ela é muito mais contida também para esses impulsos da carne, né? Esses impulsos sexuais que são grande dificuldade para muitas pessoas hoje em dia, né? Então, os nossos filhos, a gente estará educando-os no campo da sexualidade e também em tantos outros campos, né? Como terminar bem um trabalho, só desligar o computador quando realmente conseguiu encerrar uma tarefa que era urgente. Todas essas atividades que exigem uma fortaleza, a gente começa treinando os filhos na bênção dos alimentos. Então, aqui é toda hora, tá? Principalmente a minha segunda, a Esther, nossa, ela ama comer e tal, ela tem um temperamento fleumático. Então, ela adora isso. E a Estherzinha, ela come super bem, não é enjoada pra nada. E é um ponto que eu tenho que trabalhar com ela, porque eu falo, Teté, vamos esperar todo mundo se sentar, né? Os pais precisam, é aquela ladainha, precisam lembrar a todo momento sobre esperar, né, ter paciência e ter um autodomínio. E depois de se colocar em presença de Deus, fazer a bênção dos alimentos, aí sim nós podemos desfrutar daquilo que o Senhor nos deu. É uma consequência do desfrute. Quando nós. É um pouco um símbolo da nossa vida, assim. Quando nós colocamos a nossa vida em oferenda, etc.,
no final nós vamos desfrutar do paraíso. Então tem esse significado forte e esse significado bonito. E como último ponto, né, que é um ponto um pouco mais dark, mas eu acho que vocês já devem ter ouvido falar e que não é um assunto trivial, o 10º ponto, então, por que que nós temos que abençoar os alimentos? Porque desde que o mundo é mundo, né, desde que existe o maligno, às vezes o maligno, ele se utiliza dos alimentos, né, para amaldiçoar as pessoas. Isso daí, ai, Ana, nossa, credo, né? Depois dessa eu vou embora. Mas, gente, qualquer livro de exorcismo, qualquer vídeo que vocês forem ver de padres exorcistas, o próprio padre Duarte Lara fez aquele podcast, já tá em 3 milhões de visualizações, eu acho, gente. Eu fiquei chocada. O padre Duarte Lara, que é um dos maiores exorcistas e mora em Portugal, ele veio para o Inteligência Limitada, que é um podcast super grande aqui do Brasil. E é muito interessante. Depois vocês assistem. Não é nada, assim, medonho. Na verdade, ele dá um tom muito positivo. Ele diz: uma alma em estado de graça afasta o inimigo, né? O inimigo nem tenta, porque ela está em estado de graça. Nem tenta no sentido de que ele tenta, sim, claro, o demônio tenta uma alma em estado de graça, mas ele não tem poder sobre aquela alma, é isso, ela está protegida, uma alma em estado de graça. E nesse podcast, e em tantos outros conteúdos de padres exorcistas, dizem o quê? Que a gente precisa fazer a bênção dos alimentos, porque muitas vezes tem pessoas que amaldiçoam os alimentos. Inclusive, uma pessoa pública que era de seita satanista disse que um dos trabalhos que ela realizava era ficar amaldiçoando as comidas nos mercados. Tipo, uma vez por semana, ela tinha essa tarefa da seita satânica de amaldiçoar. Então, é importante, sim, eu trazer esse assunto para cá, porque também tem esse motivo, que é o 10º motivo, da gente abençoar e mandar embora, né? Quando a gente faz uma bênção, a gente está o quê? Trazendo Deus para aquela coisa, né? Para aquele momento e para aquele objeto. Quando um padre, por exemplo, vem abençoar a casa, ele quer o quê? Mandar embora qualquer espírito maligno que tenha na casa. Quando ele abençoa algum objeto, é justamente para isso. É, existe presença demoníaca enfim, no mundo, mas também nas coisas. Existe presença demoníaca nos alimentos, nos itens. Então, tem objetos, às vezes, que foram amaldiçoados e que o padre pode abençoar e mandar embora aquele espírito. E uma alma, aquela alma que vai fazer a refeição, ela abençoa os alimentos também por esse motivo. E hoje não se fala muito disso, mas era muito claro até pouco tempo atrás que era um dos motivos da gente fazer a bênção dos alimentos, para que nada de ruim entre, né, entre no nosso corpo. É, então, para concluir, para irmos concluindo, a Maria Emília, que mandou essa lista, eu gostei muito que você mandou esse resuminho. Depois eu vou. Você manda no grupo, por favor, que eu vou colocar na descrição do vídeo também, para quem quiser lembrar. É, então, olha só, no ponto do catecismo, né, número 2638, diz o seguinte, né? Que a oração de bênção é a resposta do homem ao dom de Deus. Bendizendo, exultamos pelo bem que nos dá. Nós exultamos Deus pelo bem que ele nos dá, né? Por essa criação, pela obra da criação. E que ele nos concede, porque ele poderia não nos conceder. Nós estamos agradecendo esse ato de vontade. É a plenitude da vida cristã, essa oração de bênção, e exprime a graça batismal, pela qual o fiel é inserido no mistério pascal de Cristo. Então, graças, né, a essa graça batismal, nós recebemos o Espírito Santo na nossa alma, nós podemos fazer essa oração de bênção, né? Nós somos capazes de abençoar. Então, isso. Então, resumindo, a oração de bênção dos alimentos, ela tem esse sentido de louvor, nós estamos louvando a Deus pela bênção, nós estamos suplicando, né, que Ele nos abençoe e abençoe os alimentos, e por fim, nós estamos agradecimento, né? Nós estamos agradecendo, é uma oração de ação de graças.
Então é isso, meninas. Esse foi o tema de hoje. Alguém tem alguma dúvida? É, Então, Bruna, na sua casa não almoçam todos juntos. Se por algum motivo não é possível que as pessoas almocem juntas, que tenham esse momento em família, você abençoa os seus alimentos e você tenta estimular que os outros rezem também. Você pode pensar nesses 9 motivos. Sim, Sueli, todas as aulas são gravadas e colocadas no YouTube, no canal. Se você perdeu alguma outra, pode assistir lá. Então, Bruna, você pode inclusive imprimir essa oraçãozinha que eu mandei e pensar nesses 10 itens, qual desses itens talvez convenceria o seu familiar a fazer a bênção. E aí você pode falar assim: olha, fulaninho, você já pensou em rezar antes de comer? Você sabe que é uma tradição milenar, não é uma tradição do cristianismo. É, Antes de Cristo já se tinha esse costume de, antes de comer, agradecer pela Mãe Terra, para a Mãe Terra, agradecer os deuses. Enfim, é uma coisa muito antiga, tá? É, Então, essa oração que eu mandei, ela tem uma diferença, né, entre a oração do almoço e do jantar, na parte final. Mas, assim, não se atenham a isso, sabe? Vocês podem pegar essa oração e escrever com as suas palavras, contanto que tenha esses pontos que eu falei. É, Nunca tinha meditado a respeito, exatamente. Por isso que eu falo, esse grupo, gente, na verdade é um presente para mim, porque várias coisas que eu já tinha costume, eu tô colocando um significado mais profundo e tá me ajudando bastante também. É, isso. Então, Maria Emília, você já tem essa oração que você aprendeu de criança e é maravilhosa, aí você pode olhar para ela e acrescentar esse outro ponto, por exemplo, que eu trouxe, né? Que a gente pede que o Senhor nos conceda a ceia da vida eterna. Pode acrescentar que o Senhor me conceda a ceia na vida eterna. Ó, essas letras é o seguinte, é, é, o, é a resposta. Então, quando você lê em público, tem uma pessoa que puxa a oração, que é esse V. Abençoai no Senhor, tal. E a pessoa que está ouvindo vai falar amém, amém. Então, o V e o R é a oração de vocação, né? E a resposta. Que Deus nos dê a sua paz. E termina isso, né? Damos-vos graças, Deus onipotente, pelos vossos benefícios. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos, amém. Que o Senhor nos dê a sua paz e a vida eterna, amém. A gente reforça que o Senhor nos conceda a vida eterna. Então, de manhã, Grazi, você pode fazer essa oração, mas de manhã, por exemplo, aqui em casa, nós fazemos uma oração de alimentos que é junto com uma oração de oferecimento. Então a gente reza, ai meu Deus, me escapou. Como que é a oração? Bom, eu mando no grupo depois. É uma oração bem bonita que o Gui puxa, que é uma oração de oferecimento do dia, do alimento e pedindo a perseverança final. É, exato, pedir para as pessoas que têm fome. Mais alguma pergunta, gente? É, Olha, não se atenham a isso, gente. Ai, tem que ser o marido porque é a cabeça da casa, é o chefe da casa. Não se atenham a isso, imagina. O importante é rezar. Então, se você for puxar a oração, você pode puxar. Gente, vamos rezar então, agradecer ao Senhor por esses alimentos? Vamos rezar a bênção dos alimentos rapidinho? A gente tem que ter jogo de cintura, sabe? Se uma coisa não está funcionando, vamos nós termos a iniciativa e dar um tom positivo, né? Ai, gente, olha, a comida tá tão gostosa, gente, vamos agradecer, né? Graças a Deus que a gente tem essa comida tão gostosa. E aí você reza, sabe? Você tem que ter o joguinho de cintura. E pode, não, imagina, Regiane. Se o seu marido, assim, é uma briga em casa porque você faz uma oração e ele acha que você está fazendo isso para provocar, e não, aí você seja discreta e aí na sua oração você vai rezar por ele. Você fala, Senhor, olha, considera que ele está rezando também, tá bom? Imagina, você tem que ser uma.
você está falando com seu pai, né? Deus é nosso pai. Então a gente fala: olha, Deus, queria tanto estar fazendo essa. É uma forma de oferecer também. Senhor, eu queria tanto que meu marido estivesse rezando comigo, mas então eu já aproveito para rezar pela conversão dele, pela alma dele. Tem um significado ainda mais bonito, né? Obrigada por toda a partilha. Obrigada, gente. Jantando e aproveitando o momento. Que bom, que bom. Eu fico muito feliz com a presença de vocês. E então, daqui 15 dias nós nos vemos. Vai ficar gravada, quem quiser compartilhar. E outra coisa, o Gui falou que eu tenho que começar a pedir para pessoas se inscreverem no meu canal. Então, quem puder, se inscreve lá no meu canal. Tem 4.000 inscritos, mas acho que essa mensagem, né, essas práticas de piedade podem chegar a mais pessoas, se vocês puderem dar uma forcinha. Então, que bom, gente. Obrigada pela companhia de vocês. Todas fiquem com Deus. Uma santa noite. E, e eu adorei os depoimentos de vocês. Continuem mandando lá e vamos continuar conversando nos grupos. Um grande beijo. Fiquem com Deus e com Nossa Senhora. Hum, obrigada.